Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril, e J1 está chegando com muita informação, prestação de serviço e sua participação ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem para cá pelo 984424000. Obrigado pela companhia e audiência. Hoje a gente fala sobre o caos que se encontra uma rodovia importante de Formosa. Olha só essas imagens aí, gente. Essa é a GO 116 e o pessoal que vive na zona rural ali de Formosa não sabe mais a quem recorrer para resolver esse problema por lá. E na edição de hoje a gente mostra também que o Ministério Público do Estado recomendou à Prefeitura de Lusiânia a exoneração de mais de 50 servidores municipais. A denúncia é de nepotismo e também de funcionários fantasmas. Dengue é alto número de casos registrados da doença aqui na nossa região e tem ainda uma reportagem especial mostrando uma celebração tradicional aqui em Lusiânia que encanta o morador. É a procissão do fogaréu. Tudo isso você confere agora no J1, que já está no ar. Ótima tarde para você. A gente começa o J1 de hoje falando sobre o abandono de uma rodovia muito importante em Formosa. É a GO 116. O problema é ainda mais sério na zona rural. A estrada está praticamente intransitável e nossa equipe foi até lá e mostra isso agora para a gente. Vamos ver. Estamos na GO 116, na zona rural de Formosa. Por aqui, cenas como essa de veículos atravessando pontes caindo aos pedaços são comuns. Essa é a travessia do córrego Barro Vermelho. A ponte caiu há cerca de 10 anos e, desde então, os moradores precisam improvisar. Tem que refazer todo o serviço, de fazer mutirão, todo mundo aqui do assentamento do Parmital, para cá, tudo fazendo mutirão para poder fazer essa paliativa que você está vendo aí, ó, entendeu? Para poder dar espaço para a gente passar e ir voltando para o lado das crianças, né? A região é conhecida como assentamento Fartura, onde vivem mais de 500 pessoas. Gente como o seu Davi, que lamenta o descaso com a rodovia. Se a gente não arrumar, se adoecer um aqui, morre aqui, porque está impedido, né? Então a gente reúne o povo e vai arrumar, correr atrás e arrumar, né? Porque se a gente for esperar o povo da Getop vir para arrumar, a gente morre aqui, né? Impedido aqui. Há ao menos 3 pontos críticos exatamente como esse. Nessa região, as pessoas costumam viver da agricultura familiar. Só que como a estrada está muito ruim, é quase impossível escoar a produção. Tem muito produtor aqui que precisa de escoar a produção, mas como é que escoa? Não tem estrada, não tem ponte, né? Aí perde aí, fica perdida aí, a produção fica aí. Muitas vezes precisa levar ninguém, caminhão nenhum quer vir buscar, porque não tem estrada, não tem, as pontes estão ruins. Agora, repare nessas fotos. Elas mostram um ônibus escolar que carregava cerca de 60 alunos que dependem do transporte para estudar. Depois de uma forte chuva, o coletivo não conseguiu atravessar e ficou atolado. Nós estamos exatamente no local onde essas fotos foram feitas. Essas pedras que a gente está vendo, que eu estou em cima nesse momento, também foram colocadas pelos próprios moradores numa tentativa de manter a ligação entre os dois lados da pista. O problema é que quando chove a correnteza fica ainda mais forte e o barro ainda mais denso. E aí nem os veículos maiores conseguem passar. Tanto que essas fotos foram tiradas há mais ou menos um mês atrás, o mesmo tempo em que nenhum aluno aqui da região consegue mais estudar. Dia 19 faz 30 dias que eles não vão ao colégio, e isso não é só esse ano, isso se repete todos os anos. Eles perdem aproximadamente de 2 meses a 2 meses e meio de aula por ano. Descaso que vem se arrastando há anos e que tem provocado a indignação de quem depende da rodovia estadual 116. Nós já fizemos pontes aqui com nossos braços, né, através das nossas condições, está passando em cima porque nós fizemos. Será que o povo aqui tem mais condição do que o estado de Goiás? Eu fiquei contrariado demais, sabe? Eu fico tão emocionado de escutar umas coisas dessas, porque a gente tem filho, tem neto, né? A gente está cansado de ficar aí ó, remendando ponte, remendando passagem aí, passador, né, jogando pedra.
Situação do pessoal, né, gente? O senhor chorando, não sabe mais a quem recorrer para resolver esse problema que já acontece lá há muito tempo. Por nota, a Goinfra informou que a empresa de manutenção responsável pelo trecho não pavimentado da GO 116 na região de Formosa retomará os trabalhos ainda neste mês, ainda em abril, depois de ter suspendido os serviços desde o último trimestre de 2018 por falta de pagamento do governo anterior. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes vai pedir prioridade na execução da manutenção do trecho mostrado na reportagem. A gente espera que de fato isso aconteça mesmo e eu peço aos moradores que entrem em contato com a gente caso o problema não seja resolvido ainda neste mês. Agora a gente fala que o Ministério Público de Goiás recomendou à Prefeitura de Lusiânia a exoneração de pelo menos 51 servidores públicos municipais. A suspeita é de nepotismo ou de serem funcionários fantasmas. De acordo com a orientação do Ministério Público, a Prefeitura de Lusiânia deve exonerar pelo menos 43 servidores municipais, além de 5 do IPAS-Luz e 3 da Câmara de Vereadores. Até o momento, as investigações identificaram 51 casos de funcionários fantasmas e também de nepotismo. O Supremo Tribunal Federal proíbe a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes próximos ou até mesmo de terceiro grau para cargos em comissão ou de confiança, em qualquer um dos 3 poderes. Portanto, isso viola a Constituição Federal. Ainda segundo o MP, apesar desta restrição, tem ocorrido nomeações pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin, de parentes de vereador, secretários municipais e outros agentes políticos partidários, como troca de favores políticos. Outros 120 casos estão em investigação. Vamos às respostas então, né? Em nota, o IPAS-Luz disse que não foi notificado, por essa razão não pode comentar o caso. A assessoria da Câmara Municipal disse que vai analisar o conteúdo da recomendação nas formas da lei e vai tomar as providências cabíveis. Já a Prefeitura de Lusiânia informou que a Procuradoria-Geral do município até o momento não foi notificada sobre a recomendação do Ministério Público e que só irá se manifestar após tomar ciência do conteúdo. A nota diz ainda que quaisquer supostas irregularidades serão devidamente apuradas. E você pode participar do J1 dando a sua opinião sobre as reportagens que nós exibimos aqui. Você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, é o 984424000. Por esse número, você pode mandar também a sua sugestão de reportagem. Outros canais de comunicação, tem também o nosso QVT, né, que você baixa de graça aí no seu celular, e o e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br, e o telefone da redação, 3622-1600. Intervalo comercial, na sequência a gente mostra a previsão do tempo para a nossa região. E nós vamos falar também sobre dengue. Os casos suspeitos não param de subir em todo o estado. E temos uma reportagem especial falando sobre a procissão do Fogaréu. É daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta com o J1. A gente fala que os casos de dengue não param de aumentar em todo o estado. E sobre isso eu falo ao vivo agora com a repórter Thalia Santos, que vai atualizar esses dados para a gente. Thalia, boa tarde para você. Oi, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. O dado mais alarmante divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde se refere ao número de mortes por dengue. Até agora, em todo o estado, apenas esse ano já foram confirmados 10 óbitos em decorrência da dengue e outros 30 casos também de morte estão sendo investigados com suspeita de serem decorrentes da dengue. Entre esses casos que estão sendo investigados, 3 deles são aqui do entorno, de Lusiânia, Cidade Ocidental e Valparaíso. E entre os 10 óbitos, os números de mortes confirmadas pela dengue, tem um caso que é também da nossa região em Formosa. Agora, sobre os números de casos notificados da doença, até agora foram 50.758 casos, quase 22 mil desses casos já foram confirmados. Esse número mostra aí uma pequena redução em relação ao mesmo período do ano passado, uma redução de cerca de 2%. Nós temos aí também, o pessoal de casa está vendo, uma listagem das cidades onde tiveram mais casos notificados. Nas 3 primeiras posições aparecem Goiânia, com 9.462 casos, Aparecida de Goiânia, com 5.277 e Anápolis, com 3.924. Águas Lindas e Lusiânia também aparecem entre as 10 primeiras posições. Águas Lindas está na 9ª colocação, com 1.002 casos, e Lusiânia
na 10ª com 978 casos. Diante desses números, a gente reforça o que a gente sempre vem falando aqui no Jornal Anhanguera, para que as pessoas tomem conta sempre do seu quintal, né? Não deixem água parada e sempre recebam os agentes de endemias que passam nas casas fazendo o trabalho, né, Anderson? Disse tudo, né, Thalia? A gente percebeu que 2 cidades aqui da nossa região estão ali em 9º e 10º lugares, né? Mas não pode descuidar não, o pessoal tem que estar sempre cuidando do quintal para não ter problema com mosquito. Thalia, obrigado, viu? Bom trabalho para você. E olha só, 9 acidentes no mesmo dia e na mesma ciclovia em Aparecida de Goiânia. E o absurdo é que os acidentes foram provocados pela sinalização de trânsito, uma nova sinalização que colocaram por ali. Nossa equipe flagrou um desses acidentes que aconteceram porque motociclistas não foram alertados sobre a instalação de tartarugas nesse local. A gente tinha acabado de chegar, quando de repente... O tombo registrado pelo repórter cinematográfico João Henrique quase vira tragédia. É que por muito pouco o motociclista não foi atropelado pela viatura da PM que vinha logo atrás. O policial estava do lado de lá. Aí eu falei assim, na linha não dá nada a passar, né? Aí quando eu vi já tá em cima desse trem aí, ó. Como é que você não viu? Como é que foi? Bateu a pontinha da roda da frente e já perdi o controle. Aqueles pequenininhos não derrubam a gente não, agora toma desse trem aí. Minutos antes, a gente conheceu a Cleonice, outra que também caiu. Na hora que eu subi no meio-fio, eu desencontrolei, sabe? Cheguei, bati, quase bati no poste. Aí minha moto voltou e eu caí no meio da rua. A repórter Renata Costa também flagrou um acidente no mesmo ponto nesta terça-feira, durante o Jornal Anhanguera, primeira edição. Peço ao Delúbio Reis para mostrar nesse instante, aconteceu um acidente aqui grave, porque esse motoqueiro estava indo para um curso, ele veio almoçar aqui na casa da sogra, no Jardim Riviera, mas não é o primeiro acidente que aconteceu aqui não, ó. Rudieri Lacerda, de 22 anos, fraturou a perna em 2 lugares e vai ter que passar por cirurgia. Já o Everton foi atendido pelos bombeiros com um ferimento no joelho e uma fratura na mão. Esse acidente que a gente acabou de presenciar aqui é o 9º que acontece nessa terça-feira, que é o primeiro dia em que essas tartarugas foram colocadas aqui. O Marcos, que é professor, especialista em trânsito, está nos explicando que o grande problema não é a ciclofaixa propriamente dita, mas a falta de sinalização desses equipamentos aqui. A legislação manda colocar uma placa avisando lá na frente vai ter o tatachão que a gente chama tecnicamente. Isso é obrigatório. E como é uma obra nova, você tem que colocar várias placas de advertência para orientar os motoristas, os motociclistas, todo mundo, porque é uma novidade. Então está ilegal a norma, e os procedimentos, as normas de procedimentos que a Secretaria Municipal de Trânsito deveria seguir, que ela não seguiu. Eles não vieram aqui e fizeram uma pesquisa para ver se poderia colocar isso aqui ou não. Aqui não tem necessidade de faixa de bicicleta. Já quem anda de bicicleta gostou da novidade. Antes tinha que passar na beirada do meio-fio, os carros queriam fechar a gente, né? Para ficar bom para todo mundo, agora falta só a proteção do Janderson não significar a dor de tanta gente. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia diz que está estudando as causas dos acidentes na ciclofaixa da Avenida Benedito Silvestre de Toledo. Diz também que o projeto na avenida foi aprovado pelo Detran de Goiás. Diante do que disse a Prefeitura, nós questionamos o Detran, que informou que o projeto foi aprovado pela antiga gestão e que vai analisar novamente. Agora a gente vai dar uma olhada aqui para o telão para poder ver como é que está a previsão do tempo para hoje aqui em cidades da nossa região. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo então? Olha só, aqui primeiro vamos ver as temperaturas das regiões. Na nossa região, região leste, mínima de 18, máxima de 33 graus. Agora vamos dar uma olhada aqui nas cidades. Vamos lá, cidades aqui do entorno de Brasília. Valparaíso com mínima de 21 graus, máxima de 27. Tem chance de chuva de novo para hoje. Cristalina, com mínima de 18, máxima de 33 graus. Cristalina, uma das cidades onde a temperatura costuma ficar nessa faixa aí de 20 graus, né? Santo Antônio Descoberto, 18 graus a mínima, 33 a máxima. E Formosa, 20 graus a mínima, 30 graus a máxima. Tem previsão para chuva para essas 4 cidades aqui da nossa região. E acompanhe depois dos comerciais, a gente fala sobre a Operação Semana Santa do Corpo de Bombeiros. E hoje é dia do quadro No Fim das Contas e o tema é aluguel. A repórter de economia, Mônica Carvalho, dá dicas para você que está pensando em comprar seu imóvel. E uma reportagem falando sobre o significado da Páscoa.
Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o J1, meio-dia 22. Agora a gente vai ler as mensagens que você manda pra gente durante o J1 pelo nosso WhatsApp 984-424000. Tem a mensagem aqui da Daliane, de Águas Lindas. Ela fala sobre a dengue, né? A dengue aqui está preocupante. Aqui na cidade também tem vários lotes baldios que viram criadouros do mosquito. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente falou sobre dengue aqui hoje no primeiro bloco. No segundo bloco do J1 tem também a mensagem do Fernandes. Moro aqui no Jardim Gá há 30 anos. E está com mais de 2 anos que eu não vejo os agentes passarem aqui nas casas das pessoas. Aqui em casa mesmo, de vez em quando, passavam. Agora tem mais de 2 anos que ninguém passa. Walter de Lusiânia, não aguento mais ver a praça em frente ao Banco do Brasil, muito lixo e focos do mosquito da dengue. Alguém tem que se responsabilizar, né, e limpar por lá. Aquela praça que também a gente já mostrou muito aqui no J1, né, completamente abandonada, como o morador disse aí, está virando local de depósito de lixo. Isso aí, claro, vira foco também do mosquito da dengue. Eu lembro que você pode participar comentando as nossas reportagens, mandando a sua mensagem para cá pelo nosso WhatsApp, 984424000. Agora a gente fala sobre a Operação Semana Santa do Corpo de Bombeiros e aqui no estúdio a gente recebe o Major Juliano Borges para falar sobre esse assunto. Major, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Eu começo perguntando para o senhor, que operação é essa, como é que ela vai funcionar? Bem, a Operação Semana Santa, com o slogan Celebre Sua Fé com Segurança, promovida pelo Corpo de Bombeiros, de maneira que a corporação ela vai se posicionar nos locais estratégicos, sejam eles rodovias ou locais de aglomeração de pessoas. Daí nós temos as encenações da Paixão de Cristo, temos locais estratégicos em lagos e rios e também nas rodovias para fazer a proteção e dar um tempo-resposta o mais curto possível para os casos de acidentes. Vamos começar falando para quem decide pegar a estrada, viajar durante esses dias de feriado, né? Quais são os principais cuidados que a pessoa precisa tomar? Bom, é importante que o motorista planeje essa viagem, faça um plano de viagem, uma revisão do veículo, veja o trajeto, o itinerário que ele vai passar por esse itinerário, preveja se haverá necessidade de descanso, de alimentação, faça aquela revisão do veículo completa e muita paciência. Paciência no sentido da ciência da paz, calma no trânsito, siga os limites da velocidade da via. E se tiver dúvida no caso de ultrapassagens, não ultrapasse. Vá com paciência, com calma e será um final de semana feliz. Seguindo essas dicas aí, a pessoa viaja tranquilo, né? Vamos falar agora sobre uma outra coisa importante também, em relação aos lagos. Muitos lagos aqui na nossa região, né? Lago Corumbá, por exemplo, o pessoal costuma nessa época de feriado ir para o lago para poder nadar, se divertir. O cuidado também tem que ser redobrado, né? Com certeza. O Corpo de Bombeiros vai estar presente no Corumbá 4, ali no canto do lago, estará presente também em Planaltina de Goiás, na Lagoa Formosa, no município de Formosa, na Lagoa Feia e também no Parque Tiquira. Estará presente também em Alto Paraíso, em nossa região. E nos principais pontos das rodovias, que tem maior fluxo de veículo. É importante que as pessoas tenham consciência de que água é um ambiente agradável, porém oferece uma série de riscos. É importante conhecer o local, a profundidade. Dizemos que água no umbigo é sinal de perigo. As crianças, então, devem ser acompanhadas a todo tempo pelos adultos, pelos responsáveis. Então, deve haver uma delimitação dessa área de banho, para que não haja confusão entre embarcações e banhistas, deve ser separado esse espaço. No caso de pilotar embarcações, é necessário que haja uma habilitação, esse piloto tem que estar habilitado, os ocupantes da embarcação têm que utilizar o colete salva-vidas. São uma série de medidas que com certeza vai evitar que haja acidentes. A gente está vendo imagens agora, Major, de um curso. Vamos falar também sobre esse curso agora, sobre um outro projeto, né, do Corpo de Bombeiros. Que projeto é esse? O Corpo de Bombeiros, ele aqui em Lusiânia, vai oferecer um projeto de natação para crianças. Esse projeto vai contemplar crianças de 7 a 12 anos, ensinando elas a nadar. Aquelas que já sabem nadar, aprimorar, entender o risco que a água oferece e saber lidar com esse componente, diminuindo e minimizando esses perigos no ambiente aquático. Serão 60 vagas sorteadas
30 delas sorteadas pelo Corpo de Bombeiros e outras 30 vagas serão destinadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, onde farão ali, acolherão as crianças que a Secretaria achar necessário. Como que a pessoa pode fazer a inscrição para poder participar desse sorteio? As inscrições das 30 vagas serão no 5º Batalhão Bombeiro Militar, aqui em Lusiânia, do dia 23 ao dia 30 deste mês, abril. As outras vagas aí é com a Secretaria, né? Justamente. As outras 30 vagas ficarão à mercê da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá certo. Então, é muito importante, né, essa questão da criança, ela ter esse contato, aprender a nadar, lidar bem com a questão da água, né, em ambientes assim. As estatísticas são bem claras. As crianças que sabem nadar raramente se afogam. Nós temos que a grande maioria dos afogados são aqueles que não têm experiência, não sabem nadar, não conhecem o ambiente aquático e acabam se acidentando e vindo a óbito. Bacana o projeto. Major, antes de encerrar, então, vamos falar sobre uma outra questão aqui que é importante também. As apresentações que vão acontecer em relação à encenação da Paixão de Cristo, né? Acontece aqui em Lusiânia, em várias cidades aqui do entorno de Brasília, mas principalmente em Lusiânia e também em Novo Gama. O número de pessoas que vão a Novo Gama é um número grande, o Corpo de Bombeiros também vai estar presente, né? Sim, nas encenações da Paixão de Cristo, ocorre uma aglomeração de pessoas, muitas pessoas em um local só. O ambiente costuma ser muito tranquilo. No entanto, o Corpo de Bombeiros se fará presente com uma unidade de resgate para o caso de algum mal clínico, acidente, algum trauma. A gente dá uma resposta rápida à comunidade. Qualquer emergência? Qualquer emergência, ligue 193. O Corpo de Bombeiros estará de prontidão para atendê-lo. Tá ótimo. Major, muito obrigado pela participação do senhor aqui no J1. Ótima tarde para você. Nós que agradecemos.